Meu brother, existem coisas nesta vida que não tem como ser evitadas, como por exemplo, doença. Não existe pessoa que esteja isenta de ficar doente. Uma outra coisa também seria a velhice. Conforme o tempo passa, mesmo querendo ou não, a idade pesa cedo ou tarde. Existe uma outra coisa que chama muita atenção e é polêmica demais. O famigerado chifre. E olha que quando ele é do meio gospel, aí que o bagulho pega fogo mesmo. Pois bem, eu sou seu irmão André Carpano e nessa playlist que não é nenhum top, mas sempre enumero os causos da labareda, eu venho vos trazer chifres ungidos perdoados da labareda sobrenatural. Primeira perla. Pois bem, todo mundo que tem acompanhado as notícias dos portais do meio gospel, também seculares, tem visto aí que uma coisinha aí aconteceu na vida da cantora, ex-megastar da música gospel e ex-megastar da música secular. Conseguiu, nossa, bastante coisa, né? Entrar em uma outra polêmica, quando ela decidiu dizer para todo mundo que estava se separando do seu marido, o pastor Cássio Castilhol. Pois bem, é assim, segundo o que rola, né, aí pelos bastidores, a conversa que rolou foi por conta de um reality show que ela fez uma participação aí, né? O tal da A Fazenda. E ela tava tendo assim uma amizade colorida com um cara lá, um ex-jogador por nome de Chulapa. Não me pergunte por que do apelido dele de Chulapa, que eu me recuso a querer saber o porquê disso. Eu não tenho a mínima curiosidade. Pois bem, passando então a esse período aí que é da Fazenda, né? Porque todo mundo viu, né, que eles tinham, né, friccionado lá, né? Até um dos integrantes lá, né? Acabou o Kleber Bambam, misericórdia, é o cara que... Então, é o outro cara lá, Tu pode vir comigo, moço? Deu umas friccionadas lá, a Perla com o outro, né? Depois disso, seu marido já não era mais o mesmo. Passados então alguns meses após tudo isso, Perla decidiu anunciar publicamente que estava se separando do seu esposo, o pastor Cássio Castilhol, e que ela ficaria então com as suas duas filhas, que eu sei que o nome de uma é Pérola e agora não me recordo o nome da outra, de cor assim é muita coisa, mas enfim. Depois que teve essa separação, aí virou aquela coisa, né? Porque o pastor Cássio Castilhol começou a assim, se encontrar com uma das professoras das filhas dele você entendeu, né? Em contrapartida disso, a Perla também quis ficar com um novinho aí. Ela emagreceu, né? Deu uma recalchutada, aquela coisa toda, né? E foi... né? E chegou junto lá com o novinho, né? E ainda dizia... Olha o pau pra mamãe aqui, olha que mamãe, é toda mamãe que é... Rapaz, olha, é uns bagulho cabulosos, né? Mas enfim... Nessa última semana, né, quer queira ou não, graças a Deus, foi tudo resolvido, tudo sanado, porque foi postado nas redes sociais e também repercutiu aí na grande mídia e nos portais de notícias do meio gospel e secular que Perla decidiu reatar o seu casamento com o pastor Cássio Castilhol, onde postaram esta foto ungida aí das alianças, a coisa mais linda do mundo, e assim, um perdoando o outro, né, da troca, né? Há quem diga que chifre trocado não dói, né? Mas é uma coisa linda, né? Perdoar, um perdoa o outro, né? E segue a vida e o casamento vai indo às mil maravilhas. Eu acho, né? Queira Deus que sim, né? E não tem mais essas pataquadas. Realmente. Segundem, o pastor Torador. Meu brother, esse caso aqui é um pouco antiguinho, mas é um bagulho assim tão inacreditável que nem quem lê o livro de São Cipriano eu acho que concorda com uma situação dessa, é sério. Bom, e vamos lá que eu vou explicar essa situation.
Isso aqui passou até numa reportagem lá da Record. Um pastor de uma determinada igreja que tem o ofício de pedreiro. Não que eu seja contra pedreiro, não é nada disso. Já trampei de office boy de construção e ainda dou uns trampos aqui em casa de vez em quando. Mas é o seguinte, o pastor que é pedreiro, que atende pelo nome de Justino, um certo dia, quando ele estava dirigindo a sua congregação, foi indagado por uma de suas fiéis. Uma senhora que não quis se identificar, mas que é casada. Uma senhora muito bem casada com 4 filhos. Repito, uma senhora muito bem casada com 4 filhos. E quando interrogou o pastor, falou que teve um sonho sobrenatural com ele, que tinha um filho com um pastor. Ela que falou que teve um sonho, né? Aí o pastor da labareda o que fez? E decidiu apelar para os poderes místicos e sobrenaturais da labareda sobrenatural e falou que teve um revelamento ungido. Baseado então na passagem do livro de Osés, no capítulo de número 3, o versículo de número 1, ele falou que a Bíblia garantia que ele poderia pegar a mulher do homem e adulterar. Dá uma espiada num trecho de como foi essa entrevista para não parecer que é mentira minha. Dá uma espiada nisso. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. Mas enfim, depois deu as 1000 maravilhas, né? O marido corno, quer dizer, o esposo da irmã aceitou o filho numa boa, entendeu que era um revelamento da parte de não sei qual senhor, né? Mas é o senhor deles, e ficou as 1000 maravilhas. Ele aceitou sua mulher dentro de casa, numa boa, aceitou ela de volta como se nada tivesse acontecido. Mas parece que a criança ficou lá. O corno cuidar da criança. É cada uma que até parece 2, né? Você respeite o corno. Terceiro, o pastor e a cantora. Meu brother, esse caso aqui é aqueles ultra mega power escandalosos. Me recordo que na época que saiu esse escândalo aí, eu não fazia vídeo ainda pro YouTube nem nada, era mais ou menos na época que eu era diácono, e quando eu vi eu falei, Meu Deus do céu, que labareda! Que labareda! sabe aquele caso de pastor que vai pedir voto em igreja? É muito simpático, sorridente. Sabe essas histórias assim? Então, esse assunto envolve alguém assim. Dá bem uma espiada. O pastor evangélico, secretário da Administração Pública, deputado e candidato a prefeito da cidade de Vilhena, no Roraima, Antônio Manuel Souza, caiu na net fazendo fricções ungidas com uma jovem cantora gospel da igreja Assembleia de Deus, também da mesma cidade, chamada então de Perecila Yasmin Castilho. As provas são várias, da qual se tratam realmente da mesma pessoa citada por usuários das redes sociais lá da cidade de Vilhena, a qual virou notícia nacional. Segundo um portal local, o pastor é muito bem conhecido por gravar alguns vídeos salientes com algumas fiéis e assim guardá-los em sua residência. A divulgação do vídeo e também das fotos veio à tona por conta desta fiel, a qual veio à imprensa local para fazer uma denúncia sobrenatural e pouco depois, então, todas as imagens e vídeo acabaram vazando. Segundo a denúncia, as moças que aparecem então em imagens juntamente com o pastor, ou seja, as imagens que ele guarda escondido, são enviadas à redação do portal aonde houve a denúncia, e as mesmas são casadas. Sobre isso, uma fiel disse o seguinte, abre aspas, não vou falar o nome deles, porque não posso expor a família deles, que não tem absolutamente nada a ver com suas ações. Só quero alertar que caso eles procurem seus fiéis para novamente pedir votos, novamente eu vou mostrar o que eles são e na verdade fazem para nossos irmãos.
A cantora evangélica, então, mostrou 3 fotos onde o pastor aparece em cenas salientes, tiradas no estilo selfie. De acordo então com a denunciante, as moças envolvidas com os pastores, que são casados, seriam evangélicas da mesma igreja que ele. Abre aspas. Também tenho vídeos, mas não quero expor ninguém. Só quero respeito aos cultos e que nenhum deles se mostrem mais importantes do que ninguém. Porque, ao que parece, são pecadores como qualquer outra pessoa. Outras pessoas também têm essas fotos e vídeos, aos quais quase que espalharam então por toda a internet em meados do carnaval, fecha aspas. Bom, cabe ressaltar que depois que todas essas informações foram vazadas, a assessoria de imprensa desse pastor decidiu não se pronunciar sobre o caso. Mais tarde, ele foi afastado do seu cargo eclesiástico dentro da instituição. Porém, parece que no ramo político a coisa continuou como se nada tivesse acontecido. E o pastor, que era casado, voltou para casa como assim, numa boa pela porta da frente, e a sua esposa o abraçou e vive feliz com ele. É mais um caso de um chifre perdoado numa boa. Tá bom. Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou esse trabalho até aqui. Peço a todos que deixem aquele like maroto, sua opinião e compartilhamento. Já aviso de antemão que se esse vídeo tiver uma boa repercussão, eu faço uma parte 2 dele. Eu te prometo para você, viu? E olha, estou pensando agora em trazer o Pataquada Gospel por mais vezes na semana. Deixa a sua opinião sobre tudo isso. E até uma próxima, seu Nazareno, assim nos permitir. E eu fui! Em nome de Jesus eu vou profetizar.